E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e novamente voltamos com Baki. Se você pensou que acabou os assuntos de Baki aqui no canal, vai ter muito mais coisas. E como a gente já assistiu toda a temporada aqui juntos, eu fui fazendo as impressões, que por sinal recomendo que você assista, eu resolvi no fim das contas fazer aqui a análise completa e dizer o que eu achei da obra, se valeu ou não a pena, e dar uma crítica básica. Valendo lembrar, pessoal, que isso aqui não vai ter spoiler, então pode assistir sem problema nenhum. É até bom para quem não assistiu o Baki ainda assistir esse vídeo. Mas antes de comentar sobre isso, devo lembrar que tem bastante conteúdo de Baki aqui no canal, inclusive impressões, curiosidades, informações extras e conteúdos diversos de Baki em si. Então se você quiser assistir esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um card aqui em cima com todos eles para você estar acessando, beleza? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar se Baki Torneio Haitai presta ou não presta. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre a sinopse do que se trata Baki Torneio Haitai. No caso, ele seria a terceira parte encomendada da Netflix aí para Baki da própria, mas falando no termo geral, ele é a quarta temporada de Baki, e seria essa temporada que estaria responsável de contar a história e falar de como o Baki vai se livrar daquele veneno, como ele vai superar a situação que ele acabou entrando no final da temporada anterior. Se trata disso, apesar de que evolui para outras coisas após o término do primeiro arco. E é nesse momento que eu vou entrar aqui na história em si. Quem? A história é boa? Na verdade, a história sim é boa, é o ponto forte do anime. Muita gente deve estar agora me olhando com um olho estranho assim. E não, calma, a história é boa. Muita gente confunde história com como foi adaptado ou até mesmo o que aconteceu ali. Mas na verdade a história sim é boa. Ela é bem contada, ela fala de superação, ela fala de passar dos limites, de respeito, aceitação e até mesmo percas. E até de descobertas da própria pessoa, de maturidade em si. Então eu digo que a história eu acho que é o ponto forte dessa temporada. E já que a gente tá falando de história, vamos falar dos personagens. Tivemos novos personagens aparecendo aí na temporada de Baki. E com isso a gente fica na expectativa. Será que vai vir alguém legal, alguém top suficiente para poder a gente dizer assim, caramba, que personagem fera. E aí os personagens de destaque, porque podemos dizer assim que tem ali um tempo de aparecer o maior, é o Kaku Kaiô e o Ali Júnior, que são o que podemos dizer as estrelas dessa temporada. Porém, por mais que eles sejam principais, eles não são tão carismáticos assim, principalmente Ali Júnior, que tem um papel meio que ruim e faz com que eles fiquem menos carismáticos, porque a história que ele desenvolve faz você querer ter raiva dele. E isso é um ponto do personagem, né? Você conseguiu fazer com que o público olhasse e ficasse assim, mano, que personagem bosta. Mas quando você se aprofunda nas coisas, você vê que ele é muito bem construído. Mas eu acho que o que tem mais destaque e que me faz mais querer assistir é o próprio pai do Ali Júnior, e inclusive a história me leva mais do que o personagem em si. E se você quer saber mais disso, vai assistindo o anime e acompanhando as impressões aqui, que tu vai entendendo as coisas que tu não pegar na obra em si. E aí, a trilha sonora é boa ou não é? Tu já disseste que os personagens não são muito legais, tem personagem que o cara fica com raiva. Trilha sonora é bem genérica e mediana. Por que eu digo isso? Porque simplesmente ela pega o que foi executado na temporada anterior e replica aqui. Se teve alguma mudança ou outra, é bem pouco e continua no mesmo patamar. Então podemos dizer que o genérico de antes que você gostou, você vai gostar aqui. Eu particularmente gostei dessa temporada, dessa trilha sonora, por quê? Porque tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que é a Confrontation, que no caso é a trilha sonora quando um fica confrontando o outro e começa a tocar daquele hype pra luta ali começar de vez. Mas além dessa não tem tantas que eu me empolgue tanto. Ainda assim, é uma trilha sonora reutilizada e por conta disso eu acho que não leva tanto crédito, mas é legal de ouvir. É genérica? É, mas ainda assim empolga nas batalhas e é o que importa. E agora vamos para a parte bem polêmica, velho, que geral falou bem, geral falou mal, no caso sobre animação. Eu lembro quando eu assisti Baki 2018 e a galera falava muito mais do CGI. E aí, o que o estúdio fez? O estúdio tirou o CGI, muito legal. Porém, por mais que tirasse o CGI, a galera continuou a falar mal e até mesmo disse que piorou a animação. Só que não é isso bem não, é porque o que acontece é que com a retirada do CGI, você sente que faltou algo, tá faltando alguma coisa nessas lutas, não tá tão preenchido. É porque o CGI você podia fazer movimentação melhor, a luta ficava mais orgânica, muito mais bem feita. Porém, compensação não era tão agradável aos olhos pelo fato de que você tem um boneco estranho ali no meio da luta. Então, na minha opinião,
é melhor o fato de não ter CGI. Mas eu gostaria muito que tivesse um investimento maior do que teve na temporada anterior para essa aqui, porque se teve algum investimento foi bem pouco, que a gente não vê muita diferença, e isso pesa muito, já que é um anime de artes marciais e você não tem cena fluida, você não tem cenas muito bem feitas, você tem mais cena estática de grandes pancadas do que realmente esquivas bem feitas e tal. Isso aí é culpa porque tirou o CGI para agradar os fãs, porém ainda assim tem parcela de culpa porque a equipe de produção não teve como fazer uma animação bem feita, melhorada, já que tirou o CGI. Espero que nas próximas possam melhorar isso, né, porque realmente ficou devendo. E agora falando de dublagem, no caso, dublagem, como é que tá? Na verdade eu não posso nem comentar sobre isso, devido ao C-Vírus, simplesmente o que aconteceu é que não teve dublagem. Todos os dubladores ficaram em casa e não puderam trabalhar e fazer a dublagem pra gente. E por conta disso a dublagem brasileira, que alguns gostam, simplesmente não foi feita. Agora vamos falar sério. E aí, a conclusão? Qual é o meu veredito sobre essa temporada? Quem tu gostou, tu não gostou? Eu acho que se você realmente acompanhou minhas impressões, você sabe que eu gostei muito. Mas eu tenho que ser sincero e por isso que trazer alguns pontos negativos. Ele tem, e grande parte dos pontos negativos dele é quesito técnico, direção, animação, trilha sonora, algumas coisas técnicas que é culpa do estúdio, que poderia ser bem trabalhado se a equipe fosse maior e até mesmo rolasse um orçamento maior para a série. Mas isso aí dá para se resolver. Do resto, eu curti bastante. Então se você gosta de anime de luta, de artes marciais e um pouco de bizarrice, vale a pena aqui você assistir essa temporada. Não deixa de assistir porque alguém não curtiu a animação, ou até mesmo porque alguém achou algumas lutas rápidas demais, porque isso tem propósito na história até, porque eu já falei isso nas impressões, verifica lá que você vai saber os propósitos das lutas estarem rápidas. Mas o fato é que eu recomendo que você assista, vale a pena assistir sim, pelo menos para tu saber aí se vale ou não assistir. Apesar de que eu já fiz um vídeo aí com esse intuito, né, de tentar explicar a você como é o anime, como funcionou essa nova temporada. Agora pergunto a vocês, o que vocês acharam? Eu quero suas opiniões aí, o que você achou dessa temporada por completo? Você curtiu, não curtiu? Escreve aqui nos comentários. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera, fui!